Boa noite. Hoje para falar um pouquinho de concretismo, né? Só assim uma vislumbre de alguma coisa. O concretismo também é conhecido como poesia concreta, né? Ambos os nomes aí coexistem no cenário literário. Ele foi, assim, né? Apareceu, surgiu oficialmente em 1956. Ele remonta um pouquinho o cenário que a gente viu em 22, né, na Semana de Arte Moderna. Ao passar a Semana de Arte Moderna, a segunda e a terceira geração do modernismo, eles já se afastam muito dos ideais da Semana de Arte Moderna. E o concretismo, ele meio que volta com essa novidade, com essa sensação de inovação, né, com esse perfil de poesia diferenciada, né? Então, assim, ele tem essa característica do deslumbramento que teve a Semana de 22. Mas ele existe desde 1952, né, com a revista. Os irmãos Campos e o Décio Pignatari, eles lançaram uma revista na qual já vinham as poesias, mas só em 56, mais uma vez, no Teatro Municipal de São Paulo, né, o mesmo lugar da Semana de Arte Moderna, tem a exposição, né, e eles lançam, e aí que toma à frente o concretismo. O que a gente tem, assim, de mais legal, na verdade, o que eu acho de mais legal, assim, eles mesmos falam isso, é um movimento literário genuinamente brasileiro, né? Você tem os irmãos Campos e o Décio Pignatari como os fundadores do concretismo. Então isso para nossa literatura é bem interessante, né? Bem legal, que a gente sempre vem nessa coisa do espelho, né? Do que está acontecendo lá fora, e esse movimento é nosso. Então o que ele tem de peculiar na prática, né? Na hora de fazer a interpretação, leitura e interpretação, o que ele tem? O contexto histórico sempre ajuda a gente, né? Por isso que a gente, em literatura, acaba estudando o contexto histórico. A gente está em Juscelino Kubitschek, que o lema era 50 anos em 5. Então a gente pode traduzir isso para a poesia concretista, a ideia do progresso, a ideia da urbanização, a ideia da industrialização, né? Então eles vão pegar essa coisa do consumo, essa coisa da burocracia, essa coisa da propaganda, essa ideia de mídia, vai ser o que eles vão trabalhar. Eles vão trabalhar essa linguagem. Pontos completamente divergentes a todos os outros movimentos. Eles não partem do tema. Talvez seja o único movimento literário que faça isso, né? Eles não partem de um tema. Como assim? Vou tentar explicar de uma maneira mais didática. Quando a gente pensa, por exemplo, na segunda geração modernista, o que a gente tem? Vamos falar da seca, né? Então vamos falar da seca, você parte de um tema, seca, e você constrói o seu livro, constrói a sua história a partir daí, com o expressionismo, com o surrealismo, com o sentimentalismo, ou com crítica social, ou querendo denunciar aquele acontecimento. Os concretos não, eles não fazem isso, por isso eles vão chamar a poesia, o trabalho final, como poema produto, o que vai lembrar muito a figura do Oswald de Andrade lá atrás na Semana de Arte Moderna. A gente volta, né, nessa ideia do retorno à Semana de Arte Moderna. Então eles vão fazer essa coisa curtinha, impactante, trabalhando o visual. É aquilo assim para você olhar a poesia e entender, mas não necessariamente ela está partindo do tema, né? Mas ela não é vazia de tema. Então ela vai trabalhar um negocinho, você é situado no que está acontecendo ao entorno, você entende sim o que ele quer fazer ali na poesia. Essa coisa da rapidez, essa coisa da praticidade, né, tem muito a ver com o concretismo. Então lembra do poema Minuto do Oswald de Andrade, eles vão seguir aí esse caminho, também fazendo coisas rápidas, trabalhando o visual. A palavra, todas as palavras, né, o nosso léxico, a gente chama de signo linguístico, e ela vem dividida em significante e significado. É através desse significado que a gente consegue construir conotações, que a gente consegue produzir polissemias. Um exemplo prático: te dou um desenho de uma casa.
Você pensa em casa, você pensa em lar, você pensa em família, você pensa em abrigo, você consegue puxar vários significados. O poema concreto, né, diferente de toda a literatura, ele não vai trabalhar esse significado, ele vai trabalhar o significante. E é por isso que ele vai ficar no espaço. Ele vai pegar a folha de papel em branco e ele vai querer trabalhar todo aquele espaço. Ele não vai se ocupar simplesmente do significado das coisas. Ele vai trabalhar o significante. Então, o que aquele fonema quer dizer? O que aquele fonema passa de ideia? Como ele toca no que eu quero passar, né? O que eu quero transmitir, como isso se encaixa naquela sonoridade. Então, a gente vai ter outros tipos de preocupação. O impacto no leitor não é simplesmente só no que aquele texto significa, mas é em como esse texto foi feito. Então, assim, ter em mente que eles não partem do tema, né? O tema, ele deixa de ser o primário, é a partir dele que surge a ideia do poema, ele passa a ser o produto. E é por isso que a gente vai chamar de poema produto. É como se eles conseguissem pegar a poesia, ou a gente leitor, né, conseguíssemos pegar concretamente o poema, né, segurar, ele vira um objeto a ser olhado, a ser analisado, a ser contemplado e não simplesmente só entendido. Mas aí é da cabeça deles, né, simplesmente entendido eu já acho uma grande coisa, porque você simplesmente entender uma Clarice Lispector, né, você tem que ser uma grande pessoa. Então é isso, um pouquinho de concretismo para a gente abrilhantar aí os nossos conhecimentos. Lembrando também que o concretismo, em alguns livros, eles podem vir como literatura contemporânea ou como pós-modernismo. Então, o que você tiver aí de material como base, o concretismo ele pode estar inserido, tá, nessas duas categorias. E é isso.